Esta é uma lei inalterável. Parte 04, 26/3/2024. Lembro-me de uma pessoa que se uniu a esta igreja. A querida irmã pode estar presente agora, que foi por alguns anos uma professora e nunca desfrutou de paz com Deus, nem produziu nenhum dos frutos do Espírito. Ela disse: eu estive em uma igreja onde eu estava ensinando a descansar em Cristo glorificado, e assim fixei minha confiança, tal como era sobre Ele, que eu nem tinha um senso de pecado, nem um senso de perdão, de Cristo crucificado. Eu não sabia, e até que eu tinha visto Ele como derramando seu sangue e fazendo uma propiciação, eu nunca entrei em descanso. Sim, diremos novamente, pois o texto é de vital importância. Sem derramamento de sangue não há remissão, nem mesmo com o próprio Cristo, e o sacrifício que Ele ofereceu por nós, isto é, os meios de tirar o nosso pecado, isso e nada mais. Deixe-nos passar um pouco mais com a mesma verdade. 3. Esta remissão de pecados deve ser encontrada ao pé da cruz. A remissão em ser obtida por meio de Jesus Cristo, cujo sangue foi derramado, o hino que cantamos no início do culto, deu-lhe a medula da doutrina. Devemos a Deus uma dívida de punição pelo pecado. Foi essa dívida vencida ou não? Se a lei estava certa, a penalidade deveria ser aplicada. Se a penalidade fosse muito severa e a lei precisa, então Deus fez um erro? Mas é blasfêmia supor isso. A lei, então, sendo uma lei justa e a pena justa, fará Deus uma coisa injusta? Isto será uma coisa injusta para Ele não cumprir a pena. Você iria, Ele tem que ser injusto? Ele havia declarado que a alma que pecasse deveria morrer. Você gostaria que Deus fosse um mentiroso? Ele deve comer suas palavras para salvar suas criaturas? Seja Deus verdadeiro e todo homem e mulher mentiroso. A sentença da lei deve ser realizada. Era inevitável que, se Deus mantivesse a prerrogativa de sua santidade, Ele deve punir os pecados que os homens e as mulheres cometeram. Comprometido, como então Ele deveria nos salvar? Eis o plano. Seu querido Filho, o Senhor da Glória, toma sobre si a natureza humana, vem ao lugar de tantos quantos o Pai lhe deu, permanece na posição deles, e quando a sentença de justiça foi proclamada e a espada da vingança saltou de sua bainha, eis que o glorioso substituto desnuda seu braço, e ele diz: ataque, ó espada, mas acerte-me e deixe meu povo ir. Em a própria alma de Jesus, a espada da lei traspassou, e seu sangue foi derramado. O sangue, não de alguém que era apenas um homem, mas daquele que continua sendo um Espírito eterno. Foi capaz de se oferecer sem mácula a Deus de uma forma que deu a eficácia infinita aos seus sofrimentos. Ele, através do Espírito eterno, ofereceu-se sem mácula a Deus, estando em sua própria natureza infinitamente além da natureza do homem, compreendendo todas as naturezas do homem, por assim dizer, dentro de si mesmo. Por causa da majestade de sua pessoa, ele foi capaz de oferecer uma expiação para Deus de suficiência infinita, ilimitada e inconcebível. O que nosso Senhor sofreu, nenhum de nós pode dizer. Tenho certeza disso. Eu não posso depreciar ou subestimar seus sofrimentos físicos, as torturas que ele suportou em seu corpo. Mas estou igualmente certo de que nenhum de nós pode exagerar ou supervalorizar os sofrimentos de uma alma como a dele. Elas estão além de toda concepção. Tão puro e tão perfeito, tão requintadamente sensível e tão imaculadamente santo era ele, que ser contado com os transgressores para ser ferido por seu Pai, para morrer, devo dizer isso.
A morte dos incircuncisos pelas mãos de estranhos era a própria essência da amargura, a consumação da angústia. No entanto, aprove ao Pai machucá-lo. Ele o fez enfermar. Suas dores em si mesmo era o que a liturgia grega bem nos chama: sofrimentos desconhecidos, grandes dores. Portanto, também, sua eficácia é ilimitada, sem limite. Agora, portanto, Deus é capaz de perdoar o pecado. Ele puniu o pecado em Cristo. Torna-se justiça, assim como misericórdia. Que Deus apague aqueles cujas dívidas que foram pagas. Foi injusto, falo com reverência, mas ainda com santa ousadia. Seria injusto da parte do infinito majestade para colocar em minha responsabilidade um único pecado que foi colocado na responsabilidade de meu substituto? Se meu fiador assumiu o meu pecado, ele me libertou e eu estou limpo. Quem ressuscitará o juízo contra mim quando eu tiver sido condenado na pessoa do meu Salvador? Quem me entregará as chamas da Geena quando Cristo, meu substituto, sofreu o equivalente ao inferno por mim? Quem deve colocar alguma coisa sob minha responsabilidade quando Cristo teve todos os meus crimes colocados sob sua responsabilidade? Respondeu por eles, expiou-os e recebeu o sinal de quitação deles, visto que ressuscitou dentre os mortos para poder vindicar abertamente aquela justificação, a qual, pela graça, eu sou chamado e privilegiado para compartilhar. Isso tudo é muito simples, está em poucas palavras, mas todos nós o recebemos, todos nós o aceitamos. Ó, meus queridos ouvintes e leitores, o texto está cheio de advertência para alguns de vocês. Você pode ter uma amável disposição, um excelente caráter, uma mente séria, mas você tem escrúpulo em aceitar a Cristo? Você tropeça nessa pedra de tropeço? Você vai rachar nesta rocha? Como posso atender seu caso infeliz? Não vou raciocinar contigo. Eu me abstenho de entrar em qualquer discussão. Eu te faço uma pergunta. Você acredita que esta Bíblia é inspirada por Deus? Olha então para aquela passagem. Sem derramamento de sangue não há remissão. O que devo dizer de vocês? Não é claro? Absoluto? Conclusivo? Permita-me desenhar a inferência. Se você não tem interesse no derramamento de sangue, que eu tentei descrever brevemente, alguma remissão para você? Posso? Existe. Seus próprios pecados estão sobre sua cabeça agora. Da tua mão serão exigidos na vinda do grande juiz. Você pode trabalhar, você pode labutar, você pode ser sincero em suas convicções e quieto em sua consciência, ou você pode ser sacudido por seus escrúpulos. Mas, como vive o Senhor, não há perdão para você, exceto através deste derramamento de sangue. Amém. Tem continuação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.